Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e essa é uma aula onde a gente vai bater um papo rapidinho aqui sobre 10 coisas que você não pode fazer, 10 erros que você não pode cometer na costura criativa. Se você tá iniciando na costura, esse vídeo é pra você. Pega aqui, ó, papel e caneta, gente, anotem mesmo essas 10 coisas pra vocês não fazerem e passarem raiva aí de cometer esses erros no dia a dia de vocês, tá bom? Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações, que a gente tem aula nova toda semana, sempre voltado para você que é iniciante ou quer iniciar na costura criativa, tá bom? Então vamos lá, gente, eu anotei aqui, ó, no meu caderninho, fiz uma colinha para mim não esquecer de nada. Coisas simples, mas que eu já cometi esses erros e fiquei muito frustrada, porque geralmente são erros que depois que a gente comete não tem como consertar, tá bom? Se você já tá há algum tempo na costura criativa, pode achar que essas coisas que eu vou falar aqui é bobeira, mas se você está começando, pode ter certeza que é essencial vocês tomarem cuidado com essas coisas aqui, tá bom? E se você que tá me assistindo já cometeu algum desses erros, deixa aqui na descrição que eu quero saber aí também de você, tá? Então vamos lá começar pro número 1. Número 1, a nossa tesoura é a nossa melhor amiga, tá? Então, uma coisa que muita gente não sabe, comprou uma tesoura para você cortar o seu tecido, aquela tesoura é só pro tecido, tá bom? Não usa aquela tesoura para outra coisa, para papel, para feltro, tá? Quem trabalha com feltro não pode usar a mesma tesoura para cortar feltro ou cortar tecido. A tesoura fica ruim, tá bom? Então, tesoura de tecido é só para tecido, tá? Cuide dela, não deixe que ninguém da casa pegue ela para usar. Aqui em casa também o pessoal já sabe, eu sou muito chata com a minha tesoura, porque eu não gosto mesmo, não gosto que use pra outra coisa, porque ela perde o fio, ela já não fica mais daquela maneira tão macia quanto ela era, tá bom? Então tesoura pra tecido é somente pra tecido. Separe uma outra tesoura aí pra cortar papel, pra cortar plástico, pra cortar seja lá o que for, que você precisa cortar aí no ateliê também, mas a de tecido é só pra tecido, tá bom? Anotem aí. Número 2, gente, esse número 2, ele é muito importante, principalmente se você está começando na costura criativa. Nunca risque a sua peça que você for fazer direto no tecido, tá? Compre cartolina, compre aquele papel, tem papel pardo, tem o papel craft, que eles são bem baratinhos e eles são grandes. Não tem, pega a folha sulfite, emenda uma na outra, com fita crepe se for preciso, use até jornal. Mas risque a medida, mesmo se for uma medida só, um quadrado, mesmo se for só um quadrado, risque em um papel, pega a régua, risca aquele quadradinho, confirma se os 4 lados estão certinhos para você recortar o papel, usar aquele papel, pôr no tecido para riscar a peça que você for fazer. Eu já perdi tecido por conta de riscar errado, tá bom? Riscar torto, fez a medida errada, então essa dica é muito legal. Sempre cortem aí o moldezinho de vocês, à medida que vocês forem costurar, em um papel. Depois escreva naquele papel o que é. Aí você guarda, arruma uma pastinha, vai guardando sempre quando você precisar fazer aquela peça. É só você ir na sua pasta, pegar aquele papel, aquele molde e usar ele para riscar o tecido. Assim a gente vai estar resguardando o nosso tecido, não ter perigo de errar o risco aí, cortar torto, cortar errado e ter que dispensar aquele tecido fora, tá bom? Então uma dica muito interessante também. A dica número 3. Quem for fazer uma necessaire, um estojo, seja lá o que for, e for usar manta, seja R1 ou R2, tá? Se for usar TNT também, sempre corte a manta um pouquinho maior do que o tecido. Se você for fazer uma necessaire e o quadrado precisa ser ali 30 por 30, você riscou lá no seu papelzinho 30 por 30, riscou no tecido 30 por 30, pode usar aquele mesmo papel do molde para cortar a manta, mas você avança um pouquinho, meio centímetro, tá? E corta aquela manta um pouquinho maior. Por quê? A manta R2 é aquela manta que tem uma resina que quando a gente vai aí, coloca o tecido em cima, passa o ferro, aquele tecido gruda na manta. E nesse processo da gente colocar o tecido na manta e passar o ferro,
ele dá uma esticada, é onde pode acontecer, se você cortar a manta exatamente do mesmo tamanho do tecido, o tecido ele vai esticar um pouquinho e pode aí faltar manta. Já aconteceu comigo, então fica a dica aí. Sempre corte a manta um pouquinho maior. Quem assiste as minhas aulas sabe que eu sempre falo sobre isso aí nas aulas ao vivo e aqui no canal também, tá bom? A dica número 4, e é uma dica de ouro. Sempre use a linha da cor do material, seja tecido ou principalmente se for viés, tá bom? Se você for usar um viés vermelho, use na sua máquina, tanto em cima quanto embaixo na bobina, uma linha vermelha. Assim o seu trabalho vai ficar mais discreto, com um acabamento mais bonito, tá? Isso serve também para o tecido. Eu, às vezes, por exemplo, se o meu tecido é rosa escuro, às vezes eu uso um rosa claro, mas sempre rosa, tá? O rosa claro, quando a gente faz o pesponto da bolsinha da necessaire, ele vai destacar, mas ele vai estar dentro do padrão do rosa, tá bom? É sempre muito importante você usar uma linha da mesma cor do tecido ou da mesma cor do viés para o seu acabamento ficar mais limpo, mais bonito e mais perfeito, tá bom? Principalmente o viés, tá? Escrevam aí na sua listinha, prega na parede e dá um destaque pro viés. Usou o viés de uma cor, a linha tem que ser da mesma cor do viés pro seu trabalho ficar bonito, tá bom? Não que se você usar uma linha de cor diferente vai ficar feio, não é isso. Mas se você usar uma linha de cor diferente, aquela linha ela vai destacar. Se você às vezes fez uma curvinha, uma costurinha que saiu um pouquinho fora, não tá tão retinha, se a linha for da mesma cor do viés, talvez aquele erro, digamos assim, saia despercebido. Mas se a linha for de cor diferente, vai ficar nítido aquele erro, tá bom? Então fica a dica aí da linha da mesma cor do material, tá? Dica número 5, nunca esqueça do retrocesso, tá bom? Retrocesso sempre no começo e no final que você for fazer uma costura. O retrocesso o que é? É esse botãozinho aqui, tá? Toda máquina tem aí o botão de retrocesso, é onde a máquina faz um arremate na sua costura, o que vai aí fazer com que a sua costura não se desfaça, tá bom? Então é muito importante nunca esquecer do retrocesso no começo e no final de um trabalho, de uma costura, de um acabamento, tá bom? Dica número 6. Ai, gente, essa dica número 6 eu já sofri muito com ela. Tenho certeza que muita gente também. Quero ver todo mundo colocando aqui nos comentários. Sempre preste atenção antes de começar a fazer um trabalho, antes de cortar, se o tecido tem sentido, tá? Eu já fiz muita peça que depois de pronta o tecido ficou de ponta cabeça. Então, depois de errar muito nisso, isso foi muito frequente quando eu comecei, eu passei a prestar bastante atenção. Aí você fala pra mim assim, ai Aline, mas como que eu vou saber depois de pronta se o tecido vai ficar de ponta cabeça? Gente, vamos colocar a cabeça pra funcionar, tá? Imagine aquela peça pronta com o seu tecido. Se for tipo uma peça que tem aba, dobre o seu tecido e preste bastante atenção na posição que ele tem que ficar, para vocês não fazerem com o tecido que tem a estampa tem um sentido, tipo bichinho, os bichinhos estão todos em pé. Preste atenção quando for cortar aquela peça, aquele tecido, para que você não corte o tecido aí de ponta cabeça ou de lado, e depois a peça vai ficar pronta, você vai ficar muito, muito brava, tá bom? Então essa dica aí também é muito legal, cometi muito esse erro aí no sentido do tecido, tá? Agora, gente, a dica número 7 parece boba, mas não é. Eu também já fiz muito e me fez passar muita raiva, que é o quê? Nunca esqueça de colocar o cursor. Se você estiver usando o zíper de metro, a gente sabe que zíper de metro a gente compra ele separado e o cursor separado. Fez a peça, gente, colocou o zíper, não esqueça de colocar o cursor. Eu já finalizei peça e só percebi que tava sem o cursor depois que eu terminei. E aí pra você desmanchar e colocar o cursor dá muito trabalho, às vezes nem vale a pena fazer outra peça, tá bom? Então essa dica
Anotem e fixa isso na cabeça, porque se você nunca fez, um dia você vai fazer isso, tá? Então separou o material, vai colocar o zíper, pega o cursor, deixa de lado para você não esquecer, porque pode acontecer de você aí esquecer de colocar o cursor. Já aí, a dica de número 8 é para quem usa o zíper pronto, aquele zíper que ele já vem o cursorzinho no meio. Gente, essa dica é muito interessante, já aconteceu comigo, já aconteceu com meninas que me mandaram mensagens, ai Aline, e agora? Se você for fazer uma necessaire, um estojo, uma bolsa com o zíper pronto, sabe quando tá tudo do avesso, a gente deixa uma aberturinha assim para desvirar, passou a costurinha em toda a volta? Antes de você fechar aquela costura, antes de você colocar o alfinete, abra um pouco o zíper, o cursor, deixa aberto mesmo, porque o cursor pronto, ele é muito difícil de abrir do lado ao contrário, quando a gente vai desvirar a peça, que a gente coloca a mão naquele buraquinho do forro que a gente deixou para desvirar, e o zíper a gente vai pegar ele ao contrário, o cursor a gente vai pegar ao contrário. E se for aqueles prontos, ele não abre. Se ele estiver totalmente fechado, você não consegue abrir, porque ele não volta. Já o zíper de metro, a gente não tem esse trabalho. O cursor de metro, ele abre tranquilamente do lado avesso. O zíper pronto, não, tá? Eu aposto que já deve ter acontecido com alguém aí. Se aconteceu, deixa aqui nos comentários pra gente saber, porque é muito ruim, porque realmente você não consegue. Eu já passei suador mesmo pra conseguir abrir uma necessaire que eu tava fazendo com o zíper pronto e o cursor não abria, tá? Então preste bastante atenção aí pra quem usa o cursor pronto, tá bom? Gente, a dica número 9 é pra quem já tá trabalhando com vendas. Nunca vende o fiado, tá? O fiado é muito perigoso, porque a gente aí pode acontecer de não receber, pode ter problema para poder receber o valor daquela peça que você vendeu. Eu já tive muito problema em confiar em pessoas aí e depois não conseguir receber, ter que ficar dando trabalho. Isso aí gera um desconforto pra gente, então não trabalhe com o fiado. Se você quiser ficar mais confortável com as suas clientes, compre uma maquininha de cartão, que hoje em dia tá bem fácil, tá bem acessível você conseguir uma maquininha de cartão, porque a pessoa passa o cartão, ela parcela se ela quiser, ela vai pagar a fatura dela e você vai receber o seu dinheiro, querendo ou não, aí vai ficar bem tranquilo para você receber na sua conta. Então, excluam o fiado, evitem muito trabalhar com o fiado se você quer que o seu negócio aí de costura criativa vá para frente. É legal que você não trabalhe com o fiado, com pagar depois e agendar pagamento e tudo mais, tá? Agora aí a gente entrando no nosso 10º ponto aí, a nossa 10ª dica. É uma dica que eu falo muito sobre isso, quem me acompanha sabe, e é a mais importante de todas. Esse último ponto é o mais importante de todos. Nunca, nunca, mas nunca mesmo diga eu não consigo, tá bom? Porque todas nós somos capazes e eu sei que muita gente fala, eu não consigo, eu não vou conseguir, isso não é pra mim. Não diga isso. Se você quer evoluir, se você quer mesmo se tornar uma costureira criativa, tire essa palavra da sua boca, da sua mente. Quando esse pensamento vir, foca em outra coisa, pense-o ao contrário, porque não adianta, pensamentos vêm e a gente não consegue evitar. Ficou desanimada, tá tentando uma coisa e não consegue, e vem aquele pensamento de que você não vai conseguir, não deixe que essas palavras saiam da sua boca, porque as nossas palavras têm poder, tá bom? Eu acredito muito nisso. Então veja esse pensamento, pense outra coisa e saia palavras da sua boca que sejam em outro sentido. Brigue com o seu pensamento mesmo, sabe? Diga, não, eu vou conseguir, eu sou capaz. Todas nós somos capazes. Se alguém no mundo faz uma bolsa, faz uma coisa, faz aí um estojo, coloca viés, você também consegue. Eu sempre gosto de ter esse pensamento. Se alguém fez, eu também posso, eu também tenho uma cabeça pra pensar, tenho duas mãos aí pra agir, até porque eu já vi muitos vídeos de pessoas aí que têm deficiência, às vezes não tem uma mão, às vezes não tem um braço, não tem a perna, e trabalham aí excepcionalmente bem. No nosso grupo, lá do Facebook de Costura Criativa mesmo, esses dias uma colega postou, teve muitos comentários, muita gente ficou assim admirada, porque ela é uma cadeirante
e ela faz costuras criativas lindas. Ela tem uma máquina Brother igual a minha, que ela tem a função de costura automática, onde você não precisa do pedal. Então isso aí facilita para quem tem alguma dificuldade aí, alguém que é cadeirante, alguma deficiência, assim, vai facilitar bastante para costurar. E ela até postou a foto também de uma outra máquina que ela tem, que eles colocaram uma manivela do lado onde ela pode aí girar com a mão e a máquina costura normalmente. Então, gente, quando a gente quer, a gente consegue, a gente vai atrás, a gente consegue adaptar, seja lá o que for, para conseguir realizar o nosso sonho, o nosso desejo de fazer uma peça, uma costura bem legal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês escrevam essas dicas, não esqueçam mesmo. Foi muitas coisas que eu cometi, muitos erros que eu cometi no meu dia a dia e tô passando aqui pra vocês, para que vocês não cometam e passam aí bastante raiva, porque a gente acaba ficando com raiva mesmo, ficando triste quando comete alguns erros desses aí, tá bom? Tem muitos outros erros, muitas coisas aí que também poderia falar. Mas como esse vídeo é voltado para iniciantes, eu separei somente essas 10 coisas, mas aí eu acredito que eu ainda vá fazer outro vídeo falando de mais coisas aí para o iniciante intermediário, quando já tá aí num desenvolvimento legal da costura criativa, e também tem erros que a gente tem que tomar cuidado para não cometer, tá bom? Um beijo para todas vocês e até o nosso próximo vídeo.